Olá, espectadores. Eu sou Moroni Silva, estudante de jornalismo da Faculdade Marta Falcão Weiden. Começa agora mais um programa Direito em Destaque. Eu tenho hoje conosco no programa o professor ilustre doutor André Zogaib, da Universidade do Estado do Amazonas, ele que também é presidente-diretor da Amazonprev. Professor, vem se colocado em pauta e comentado por muitos desde a época em que nosso presidente atual, Bolsonaro, se tornou presidente da República, a questão da Previdência Social. O senhor poderia colocar e comentar conosco a Previdência Social no Amazonas? Olá, Moroni, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no programa. Bem, desde que houve o envio da proposta de emenda constitucional, esse assunto tem se tornado ainda mais latente. Contudo, há ainda uma questão muito evidente que a Previdência Social vem sendo discutida já há algum tempo por conta de alguns números, alguns dados que vêm sendo mostrados aí para a sociedade, não é? Existe um viés ideológico em alguns aspectos, mas eu digo muito isso, inclusive, para os meus alunos lá na UEA, que quando a conta bate, quando 2 mais 2 é igual a 4, não tem o que discutir em termos ideológicos, a gente tem que resolver problemas. Então, a Previdência se tornou um assunto muito em pauta e aqui no Amazonas as pessoas começaram a discutir a nossa Previdência, começaram a perguntar, começaram a se interessar em saber como é que está o nosso fundo aqui no estado do Amazonas. Então, assim, em primeiro lugar, vale destacar que nós fizemos o dever de casa. Então, o Amazonas é um dos pouquíssimos estados da federação que encontra-se em superávit atuarial. O que isso significa? Que quando nós evidenciamos todas as massas de servidores, tanto do fundo financeiro como do fundo previdenciário, eu vou já explicar por que há essa separação, nós conseguimos ter um saldo positivo, né? Então, o Amazonas hoje, ele caminha muito bem, mas ainda há que se fazer algumas mudanças para que nós mantenhamos os nossos investimentos, as nossas aplicações de forma saudável. Pois bem, então, nós tivemos, logo no início dos anos 2000, uma emenda constitucional que foi a primeira grande reforma da Previdência dentro de uma perspectiva mais moderna. Por que houve aquela reforma aí há praticamente 20 anos atrás? Porque os dados já se apresentavam de forma muito prejudicial em termos de política pública de previdência. Os resultados eram catastróficos. Por quê? Ao longo dos anos, existia um sistema de compensação previdenciária que era o sistema simples. Esse sistema simples fazia com que as pessoas que trabalhavam pagavam pelas que estavam na inatividade. Então, como tinha muito mais pessoas trabalhando do que pessoas na inatividade e pensionistas, esse dinheiro pagava e ainda sobrava, não é? Então, ao longo dos anos, as pessoas olharam, os políticos olharam para esses recursos e começaram a usar esses saldos, não é, para promover outras políticas públicas. Então, a exemplificar, em âmbito federal, foi feita a ponte Rio-Niterói, algumas estradas foram abertas e pavimentadas. A bem lembrar que, em termos de abertura de estrada, a Transamazônica ela começou com dinheiro da Previdência Federal, né? Então, assim, hospitais foram feitos e aí, durante muitos anos, esse dinheiro foi usado não para a questão destinatária inicial ou teleológica, ou seja, ela foi constituída com um fim específico e um objetivo específico, mas não foi utilizada para esse fim, né? Então, em algum momento foram olhar e disseram, olha, o dinheiro acabou, o que a gente vai fazer agora? Essa pirâmide começou a se inverter, ou seja, minimamente começou a equilibrar o número de servidores na atividade com os servidores na inatividade. Então, esse saldo que era positivo começou a ficar mais equilibrado até o momento que ele começou a ficar negativo, né? Então, isso ensejou numa mudança radical, uma mudança diferente, e aí a gente passou para um sistema de capitalização de recursos, né? Então, hoje no Amazonas nós temos 2 fundos. Um fundo para aqueles que ingressaram até o ano de 2003 no serviço público, eles compõem o nosso fundo financeiro. Esse fundo financeiro, ele é um fundo
deficitário. Na verdade, o termo mais correto a se utilizar é que ele não está equilibrado financeiramente, não é? Então há um desequilíbrio financeiro no fundo financeiro, tá? Então o Estado ele arca, porque aproximadamente 33% desse fundo ainda vem dos que estão na atividade, mas 66% fica de déficit, né? E aí o governo tem que arcar com esse desequilíbrio financeiro para que os aposentados e pensionistas desse fundo possam receber. Isso aí, ao ano, dá na faixa de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, esse fundo daqui a alguns anos, a começar do ano de 2030, ele já vai entrar em declínio. Então, a tendência é que com o falecimento das pessoas que estão aptas a receber os benefícios por esse fundo, ele começa a entrar em declínio. Esse declínio está próximo, ele começa a estar em declínio aproximadamente a partir de 2030, segundo os cálculos atuariais. Tá? Então, nós temos um outro fundo, que é o fundo para quem ingressou no serviço público a partir de 2004. Esse fundo hoje ele tem capitalizado mais de 5 bilhões de reais. Tá? Então, é um fundo super saudável e extremamente superavitário. Então, quem é da área da administração, da economia, né, até da contabilidade, entende bem que existe uma meta atuarial a ser atingida, que ela é de IPCA mais 6, ou seja, da inflação mais 6%, para que haja o pagamento sem maiores riscos, contando com a perspectiva de vida da população hoje, não é? Sem riscos, para que a capitalização ocorra nesse patamar. Pois bem, o nosso fundo previdenciário, em função da taxa de juros mais baixas, não tem alcançado esse limite atuarial. Mas durante muitos anos, o fundo ultrapassou esse limite, o que nos dá uma segurança, uma tranquilidade com relação a esse fundo de previdência. Então, nós estamos capitalizando esse fundo e as pessoas que ingressaram nesse fundo podem ficar tranquilas, que é um fundo seguro, é um fundo saudável e, mais do que isso, é um fundo extremamente superavitário. A bem lembrar, a nossa previdência no Amazonas é uma das melhores previdências do país. É só comparar com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com outros estados que são estados gigantes, ganham muito recurso na previdência, através tanto da questão do recolhimento individual como da cota patronal, mesmo que o Estado teria que depositar, mas estão vivendo aí um caos no sistema previdenciário estadual. Então, eu acredito que, por essas razões, o Estado do Amazonas ele dá exemplo. Tanto é que nos conselhos do qual nós fazemos parte, nós somos muito bem lembrados, né, em relação ao dever de casa que vem sendo feito ao longo de todos esses anos. Então, na gestão do atual governador, do governador Wilson Lima, da qual eu faço parte, nós vamos e continuaremos dando essa pujança ao nosso fundo previdenciário. Os investimentos estão sendo feitos de forma ordeira por um comitê de investimentos que analisa o mercado e toma as decisões sobre como esse investimento vai fazer. Então, são pessoas técnicas e capacitadas que vão decidir sobre como esses investimentos vão fazer, como vem sido feito ao longo de vários anos. Então, nós temos um sistema de compliance dentro da Amazonprev, que significa dizer que não é o diretor-presidente que vai definir a aplicação. Cabe lembrar, aqui mesmo na cidade de Manaus, nós tivemos um exemplo de um investimento no fundo, né, de previdência no nosso RPPS municipal em 2006, que foi aplicado de forma assodada, sem muita perspectiva, numa questão que causou um prejuízo muito grande para a prefeitura. Então, aqui no Amazonas, isso não, no estado, em âmbito estadual, isso não tem como acontecer, porque nós temos um conselho, um comitê que faz as análises de investimento. Esse comitê é composto, inclusive, por membros da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, da própria Amazonprev e de outros órgãos, como da Cefaz, por exemplo, que definem como essas aplicações vão ser feitas. Tem pessoas com formação específica, um alto nível de capacitação que nos ajudam nessa perspectiva. Então, em outras palavras, em termos da sua primeira pergunta aí, o nosso fundo previdenciário
quando ele é colocado em comparação com o nosso fundo financeiro, ele nos dá o saldo, que é o nosso saldo atuarial, não é? Então, quando é feito o cálculo atuarial, esses dois fundos, eles são comparados, eles não se misturam, eles não se comunicam, eles não se contaminam, né? E aí a gente tem uma perspectiva de que a gente tem uma saúde financeira, apesar do fundo financeiro ser deficitário, nós temos uma saúde financeira muito boa na Amazonprev. Certo. Professor, diante das perguntas, né, que o público amazonense vem fazendo e vem se preocupando diante da mudança que teve com o nosso presidente, quais seriam os impactos que essa nova previdência traria para o estado do Amazonas? Um dos principais princípios que se estuda no direito é o princípio da equidade. O que é a equidade? É tratar os iguais da mesma forma. Certo. E tratar os diferentes de forma diferente, dentro da sua diferença. O que eu quero dizer com isso é que a reforma da Previdência, como ela está hoje colocada, ela trata todos de uma única forma. E isso não é bom para o estado do Amazonas. O Amazonas tem suas peculiaridades e precisaria ser tratado de uma forma diferente. Como eu disse no início, nós fizemos o dever de casa. E continuamos fazendo esse dever de casa. Então, a gente não pode aqui passar, entre aspas, de forma bem coloquial, um sarrafo e o estado do Amazonas ter que se adequar de uma forma que lhe prejudique. A reforma não está vindo para beneficiar a Previdência. Sim. No nosso caso, seria algo bem diferente, não é? Então, dentro dessa perspectiva, a reforma da Previdência ela precisaria ser melhor discutida, principalmente com os RPPS, são os regimes próprios de Previdência Social, é o caso do estado do Amazonas, dos outros estados e dos municípios, que possuem essa condição diferenciada. Então, eu acho que quem está fazendo o dever de casa não tem que ser punido. Quem está fazendo o dever de casa tem que ser privilegiado em determinadas situações. Tá? Privilegiado no bom sentido. Né? Privilegiado para que nós consigamos e continuemos exercendo o nosso papel com eficiência, com eficácia e com efetividade. A bem dizer, a Amazonprev, ela tem angariado todos os prêmios que tem concorrido. Então, assim, nós temos o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Né? Não é um prêmio. Na verdade, o CRP ele é um certificado que nos é concedido pela Secretaria de Previdência e diz assim, olha, vocês cumpriram com todos os requisitos da Previdência. Então, assim, nós temos esse certificado de forma administrativa. A maioria dos estados consegue esse certificado somente de forma judicial porque não cumpre os requisitos. Né? Mas nós temos vários prêmios de qualidade, prêmio de boa prestação do nosso serviço público com relação ao sistema de previdência. Temos também o nosso sistema de gestão da qualidade, que é certificado ISO 9001-2015. Nós acabamos de recertificar nossa ISO. Então, assim, a gente quer continuar mantendo esse padrão. Eu acho que esse é o principal, entre aspas, privilégio ou benefício que nós queremos manter. Sem, evidentemente, causar qualquer tipo de prejuízo àquela pessoa que mais sofre quando se fala em previdência, que é o servidor público. Não é? O servidor público ou o seu dependente, não é? São as pessoas que mais vão sofrer os impactos com qualquer tipo de modificação. Não é? Então nós temos que trabalhar de forma incessante para que nós não prejudiquemos em demasia os nossos servidores públicos. Professor, o senhor comentou sobre o estado do Amazonas está sendo prejudicado com essa nova previdência. Qual seria uma nova colocação, uma nova ideia para não acontecer esse tipo de situação para nós amazonenses? Olha só, o texto da proposta de emenda constitucional, ele traz a chamada alíquota progressiva, só para exemplificar com um único ponto. Sim. Tá? Mas tem vários outros. Se a gente for discutir ponto a ponto aqui, eu vou estourar os 20 minutos, a gente vai passar 3 dias falando aqui sobre esses pontos. Mas esse é um ponto muito sensível, porque ele fere a autonomia do nosso fundo de previdência em estabelecer o percentual da alíquota que eu vou cobrar do servidor. Então, assim, a quebra dessa autonomia, não é? Ou ela vai deixar
o fundo causando um prejuízo muito grande ao servidor, porque ele vai tirar muito recurso do servidor, ou vai tirar tão pouco que eu não vou conseguir pagar a aposentadoria. Então, assim, a alíquota progressiva, na proposta do texto que iria para o Congresso, na proposta ainda, que foi discutida com os governadores dos estados, ela apresentava uma alíquota que, por exemplo, a faixa inicial ela iria de 7,5% a 9,5%. Tá? Só para você ter uma ideia, hoje a gente arrecada 11% do salário do servidor. Tá? 11%. A massa que está dentro dessa faixa, que estaria dentro dessa faixa, de 7,5% a 9,5%, corresponde a 50% dos servidores que contribuem com a Amazonprev. 50%, a metade. Que cairia de 11% para ficar entre 7% e 9,5%. Então, seria uma queda de arrecadação catastrófica. O texto foi com outro dispositivo, beleza, dizendo assim, olha, é isso aqui que tem que aplicar para todo mundo, para a RGPS, que é o INSS, Regime Geral de Previdência, tá? E também para os RPPS. Aí eles botaram um parágrafo dizendo o seguinte, olha, mas se acontecer essa situação que eu acabei de explicar para você aqui, de ter déficit atuarial, o Estado deve aplicar uma alíquota a partir de 14%. Ora, 14%, no nosso caso, já traria um prejuízo muito grande para o servidor. E, evidentemente, aumentaria muito o nosso fundo, poxa, excelente, mas à custa de um sacrifício tamanho do servidor, que não seria o nosso caso. Nós precisaríamos aumentar sim, mas não para 14% de pronto. A gente poderia ter um aumento progressivo ao longo dos próximos anos. Mas nós precisamos ter autonomia para definir isso nos RPPS. Então, são esses elementos que, como eu disse anteriormente, colocam um sarrafo, uma linha para que todos se adaptem a essa questão, mas uma linha extremamente rígida e que é inadaptável, porque ela estabelece um padrão que foge à realidade de muitos RPPS. Eu não estou aqui nem fazendo mérito de valor, como eu estava fazendo ainda há pouco, em dizer que nós somos um dos melhores. Nós somos sim um dos melhores. Mas esse sarrafo, ele causa demérito para quem é bom e para quem é ruim. Para ambos os lados, né? Em algumas questões sim. Então, a gente precisa equacionar essas situações, dar autonomia aos fundos e cobrar por resultado. Acho que a cobrança por resultado seria um dos principais elementos a discutir nessa reforma da Previdência. Muito obrigado, professor, pelas suas palavras hoje, pela sua presença aqui no programa Direito em Destaque. Eu que agradeço a participação, o espaço, e aqui a gente está sempre disponível a falar sobre a Amazonprev, dizer que a Amazonprev ela é não só uma instituição que arrecada recursos, mas é uma instituição que cuida do servidor a partir do momento que ele deixa de trabalhar no Estado e passa aí para a tão esperada aposentadoria. Então, a gente continua com essa missão e esse é o nosso propósito de existência. Transmitir essas informações sobre esse órgão, ter essa oportunidade é extremamente engrandecedor para a nossa instituição. Então, obrigado pelo espaço mais uma vez, um grande abraço, sucesso acadêmico a todos os estudantes do Marta Falcão Wyden e obrigado aí a todos os professores pelos ensinamentos, pelo companheirismo e pela audiência. Um grande abraço. Abraço.